quero primeiro dar as boas-vindas a todos que fielmente estão conosco na programação do Viva Bem Multimídia, e neste domingo à noite nós optamos por um tema que com certeza diz respeito a todos nós. Quantos de nós já não fizemos um ai, 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 um ui, 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 e não sabemos explicar, né? Pois quem vai nos ajudar a entender a origem e como lidar com muitas das dores costumeiras no nosso dia a dia é quem é da área. Eu estou falando de quem já está conosco aqui, a quiropraxista e acupunturista, nossa amiga Perla Goulart, de Dois Irmãos, onde ela tem sua clínica, e nos brinda hoje à noite com seu conhecimento e a sua maneira de lidar com esta realidade. Então, bem-vindos todos que estão conosco. Nós estamos em live pelo Instagram e depois o vídeo ficará também em arquivo no Instagram, Facebook e YouTube. Por isso, muito obrigado pela presença de todos. Perla, obrigado por ter atendido o nosso convite, estar conosco. Uma boa noite para você e, por favor, pode saudar os nossos internautas. Boa noite, querido Heitor, e muito obrigada pelo convite. E também boa noite a todos os espectadores do Viva Bem. Um abraço É, também aos amigos, aos parentes que estão assistindo. Beleza. E exatamente uma das propostas do Viva Bem é trazer nas nossas entrevistas, nos nossos podcasts, pessoas que lidam com o bem-estar das pessoas. E é uma área específica na qual você tem trabalhado e atuado. Inclusive, dando uma repassada rápida de novo nas suas postagens no Instagram, tem uma que me chama sempre a atenção muito especial, é o fato de você fazer uma lista bastante extensa de uma das áreas que você é especializada, da quiropraxia, onde pessoas nem imaginam, talvez, de que estas são áreas nas quais a pessoa pode ser ajudada por um quiroprata. Então, quem sabe nós dividimos um pouquinho a nossa conversa e vamos começar com a quiropraxia? Quando é que as pessoas procuram a Perla ou alguém da sua área profissional, Perla? Bom, em geral, a característica do brasileiro é procurar quando tem dor, né? Sim, e Geralmente. muita dor. Mas o objetivo, em geral, é que nós possamos utilizar o tratamento da quiropraxia como prevenção. E Sim, buscando sim. sempre qualidade de vida e uma melhora no dia a dia. Então, mas em geral, os casos que mais procuram é a questão de dor lombar, dor ciática, hernia de disco, dor de cabeça, e dores em geral. Em geral, é o que mais procuram. Então, mas o ideal é que sempre busquem trabalhar a prevenção, né? Que, por exemplo, não tenho dor, mas eu vou fazer um alinhamento, vou deixar tudo em dia para que eu não piore o problema. Esse seria o ideal. Eu acho que aí você entra numa questão que a gente sempre espera ao extremo, né? Mesmo as pessoas que sabem que têm alguma limitação, que estão com algum problema na coluna, ou que frequentemente têm uma enxaqueca, uma dor de cabeça, ou qualquer outro tratamento que eles estejam necessitando, mas parece que sempre tem que chegar ao limite, quando eu vou exagerar um pouquinho, quando eu não conseguir mais ir sozinho, inclusive para procurar a quiroprata, então eu vou pedir que alguém me leve lá e me ajude. E a gente não precisa esperar chegar ao extremo, não é isso, Perla? Não. Em geral, quem mais espera extremos são os homens. Que os homens Opa! já têm aquela. Geralmente as mulheres têm a tendência a se cuidar mais, a Sim, buscar mais, sim, sim. né? Mas acho que vem mudando muito com o pensamento dos jovens. Eu já vejo que os jovens hoje em dia, os rapazes, estão Sim, procurando sim. mais, até mesmo sem ter uma queixa, eu quero fazer um alinhamento, estou com um Sim, desalinhamento. sim. E já os homens mais de idade já tem mais aquela cultura de, não, só vou quando eu estiver morrendo de dor, né? Então, geralmente é a mulher que Uhum, leva. uhum. Aí eles Sim, vêm, sim. gostam e, e começam a fazer o tratamento direitinho, né? Então, é uma questão cultural também, né? Sim, pois é, eu acho que na questão cultural, é uma pergunta que eu queria te fazer, ainda há um certo
desconhecimento da prática da quiropraxia e da acupuntura, de tal modo que talvez alguns não procurem exatamente o profissional desta área por preconceito ou porque talvez a ideia ou a impressão é de que vai doer de qualquer maneira, porque quando se pensa em acupuntura, eu creio que na cabeça de muitos é a cara, a orelha, tudo cheio de agulhas. A dor, é isso, né? Quando pensa na quiropraxia, é alguém que vai virar a gente do avesso para poder fazer alguma coisa. E a gente sabe que na prática há um cuidado específico com cada pessoa. Como é que funciona esta questão? Você tem que primeiro lidar, às vezes, com o preconceito de alguém que chega, ou que não chega, mas alguém diz, olha, eu vou trazer alguém aqui, você dá uma explicada direitinho primeiro, né? Sim, é que aqui no Brasil está entrando, o pessoal está conhecendo agora a quiropraxia, né? Porque a Sim, sim, quiropraxia é uma técnica que foi criada nos Estados Unidos há muito tempo e agora está crescendo aqui. E às vezes as pessoas acham que vai doer o alinhamento, mas não sim, dói, sim, porque só se movimenta cerca de 2 milímetros o alinhamento, quando faz o ajuste. Mas sim, e a acupuntura, então, trabalha com as agulhas, só que as agulhas são minúsculas, bem pequenas, tu nem sente que colocou. E daí, além disso, já fiz algumas vezes para alguns pacientes que chegam e dizem que não querem não saber de acupuntura, daí eu peço sim, permissão para mostrar a agulha sim, e sim, colocar sim, uma para a pessoa ver, se a pessoa sim, permitir. sim. Aí eles dizem, só isso? Não vai doer? Daí E aí depois acabam aceitando o tratamento e se encantam, né? Tanto com uma quanto com a outra. Porque quando a pessoa já vem com certo receio, aí a gente também explica bem e tudo, e vai aos poucos para cada um entender e confiar no teu trabalho, no teu tratamento. E isso que é o legal, né? Mas interessante para quem está em casa, que não sabe muito bem o que é a quiropraxia. A quiropraxia, então, vai trabalhar toda a coluna vertebral e as articulações. Nós vamos sentir, palpar toda a coluna ali e vamos ver o que está fora do lugar, o que está Sim, desalinhado. sim. Quando tem um desalinhamento vertebral, aí pode causar compressão de algum nervo e causando Uhum. compressão do nervo, tu pode ter dor localizada ou uma dor irradiada. Então é bem importante mantermos toda a coluna alinhada, para que assim possamos ter um desenvolvimento maior do sistema nervoso. Né? Se tiver algum ossinho que está fora do lugar, vai interferir como um todo na coluna, né? no funcionamento do sistema nervoso. Imagina, vamos fazer uma analogia. Se você ligar para alguém, já ligou e aconteceu e a ligação ficou cortada, né? E deu aqueles cortes. Uhum, uhum. Tá falando com alguém e de repente deu um corte. Quando dá esse corte, seria mais ou menos isso que acontece quando o sistema nervoso está tentando passar e não consegue passar aquela informação, né? Mais ou menos isso. Por isso é importante o alinhamento. E já a acupuntura é uma técnica milenar, onde nós vamos utilizar as agulhas e as agulhas são descartáveis, vai ser incinerada, tem um lixo próprio para isso. Sim, sim, sim. E, e outra questão, não é somente agulha que se usa. Na acupuntura existem diversas técnicas que a Outras gente formas, utiliza. isso. Isso. Como, por exemplo, a ventosa, que faz que vai soltando toda a musculatura. A gente pode usar na musculatura paravertebral, por Uhum, exemplo, uhum. para soltar. E além disso, além da ventosa, a eletroacupuntura, que vai trabalhar a dor e a inflamação. Quem não quer de jeito nenhum agulha, pode utilizar a ventosa e a eletroacupuntura, que é um aparelhinho que vai trabalhando, vai colocando estímulos elétricos que imitam a agulha, né? Além Sim. disso, da Uhum. eletroacupuntura tem a auriculoterapia, que a gente vai colocar sementinhas na orelha e várias outras técnicas.
Agora, Perla, essa decisão sobre qual o melhor método a ser usado com cada pessoa que te procura, né? É uma decisão que no final tu tens que tomar ao constatar a realidade da pessoa, ou é mais pela opção, porque a pessoa diz, não, agulha, agulha não, agulha não. Ou há casos que você tem que dizer, não, mas olha aqui, ó, né? Vamos, Hum. esse é o método. E a pessoa Quando conquista esta confiança no profissional que vai lidar com ela, porque de fato são coisas milimétricas, são cuidados e o profissional tem que ter uma sensibilidade que a gente mesmo não tem consigo mesmo, né? Então acho que é extremamente importante, mas a decisão no final é sua, com a concordância do paciente, eu imagino, né? Quando o paciente marca a sessão, ele já diz, eu quero acupuntura ou eu quero quiropraxia. Sim, No dia da sessão, aí a gente conversa, eu digo, olha, no teu caso, a gente vai fazer hoje o combinado, mas seria interessante também, quem sabe, numa próxima sessão, além da acupuntura, fazermos um alinhamento, porque está acontecendo isso, isso, isso. Ou sim, então, sim, quem sabe, numa próxima trabalhamos a acupuntura, porque podemos trabalhar a parte emocional também. Então, é uma coisa que vai construindo após a primeira sessão, que na primeira sessão é feita a avaliação, e nessa avaliação de conversa e ver a origem, a causa do problema, né? E ver se precisa algum uhum, exame. uhum, uhum. E daí traça um plano de tratamento e a pessoa e também explica o que que é, como é que vai funcionar. Já se faz a primeira sessão, eu costumo fazer já no primeiro dia. E aí o interessante, assim, o gratificante do meu trabalho e que o importante na vida é fazer o que tu gosta, em primeiro lugar, né? Sim, sim. E, e eu acho assim que o mais interessante é que às vezes passa o dia, quando vê, tá no final do dia, tu não vê passar, né? O dia. Hum, Isso que uhum. é importante, fazer o que gosta. E o mais interessante é ver casos assim de, por exemplo, aconteceu várias vezes, paciente que chega meio se arrastando, meio mancando, Sim, sabe? travado Muita mesmo. dor, quase chorando, quase É, sendo levado por alguém junto e tal, ou com muita dificuldade. E esses pacientes depois, tu vê casos que já aconteceu muitas vezes, de no mesmo dia sair andando, sair bem, feliz da vida. sim, Tem até um sim, vídeo que eu tenho, assim, mostrando no Instagram que eu resolvi gravar, pedir autorização para a pessoa e gravamos a chegada e a sim, saída. sim. E Olha, para mostrar como é o meu dia a dia, então, assim, muito gratificante. Não tem preço ajudar, fazer o que gosta e ajudar as pessoas, né? Muito bom. eu creio que isso ajuda, inclusive, no caso de alguém que tenha medo, preconceito ou qualquer coisa, que se ela sabe que esse profissional com o qual ele vai lidar tem essa percepção com relação à pessoa, quer dizer que ela está lidando primeiro com um ser humano que tem os limites e não conhece aquilo que o profissional em si vai detectar, né? Por exemplo, a questão de alinhamento, você já citou várias vezes. Nós estamos falando, então, de um desencontro na coluna vertebral que você, pelo toque, acaba descobrindo, ou a pessoa às vezes vem com um raio-x ou alguma coisa orientada por outro profissional. Como é que funciona isso normalmente, Perla? Dentro da faculdade, o quiropraxista deve fazer uma faculdade, por exemplo, eu fiz, foram 7 anos e meio, né, bacharel em quiropraxia. Então, tem diversas matérias. Entre uma delas, tem a palpação, onde a gente trabalha muito essa questão minuciosa do sentir, do palpar, né? Então, a gente sente o movimento articular. Basicamente, a gente vai palpar, vai sentir o que está fora do Sim. lugar e vai Uhum. fazer um alinhamento. Quando tu faz o alinhamento, ele geralmente dá um estalinho, né? Assim como acontece com os dedos, mas Sim. com os dedos não quer dizer que tu ajustou. Até não é bom ficar fazendo isso toda hora com os dedos. Mas o Sim. ajuste, ele libera esse gás que dá esse barulhinho, tá? Mas é algo minucioso, assim, são 2 milímetros que é o espaço de movimento que a gente utiliza, né? Então, não precisa ter medo nenhum, é toda uma faculdade baseada nisso. Por isso é importante sempre a pessoa procurar um profissional habilitado para isso.
né? Verificar o currículo da pessoa e buscar alguém que esteja habilitado para realizar o atendimento. Não, não aqueles que às vezes podem estar dizendo que fizeram um cursinho e não Sim, sim, fim de sim. final de semana. Agora, via de regra, você consegue, nesta tentativa de descobrir a dificuldade da pessoa por aquilo que o paciente lhe coloca, identificar onde o caso é de quiropraxia e onde o caso é de acupuntura e onde, de repente, ambos precisam ser usados no tratamento. Ou isso vem não Isso, numa isso primeira é, consulta, mas... Ah, isso é muito bom porque o fato de ter as duas graduações, a sim, quiropraxia sim. e a pós-graduação em acupuntura, eu vejo como um casamento perfeito, porque uma Uhum. coisa complementa a outra, né? E aí já consegue fazer essa união, junção das duas, e sempre respeitando a ideia do paciente, que é, por exemplo, se a pessoa não quer saber de agulha, não, ok, temos Não outras força, opções. não. O Isso aí, interessante certo. é que, eu penso que o interessante é tu ter várias opções para poder realizar para o paciente. Por isso que eu busquei o complemento da acupuntura, né? E essa pós-graduação em acupuntura. E no dia a Agora dia a você, gente sim, sim. Uhum. vai realizando essa questão. Quais são, assim, se é que a gente consegue fazer isso, as situações mais comuns, se você conseguisse traçar uma linha das pessoas que te procuram ou de que são teus pacientes? Há, há um número que num gráfico diria assim, ó, a maioria das pessoas procura alguém da área da quiropraxia ou acupuntura por causa disto. É possível medir isto, Perla? Podemos fazer uma média, né? Porque Aham, aham. depende no ano, tem vezes que te procuram mais por uma causa ou por outra. Mas, em Sim. geral, na minha clínica, em geral, é a questão da dor Uhum. lombar, dor ciática Famo- e Famosa dor nas costas. a dor Eu, lombar bem na região inferior. sim, E sim, geralmente ela já vem junto com a dor ciática, que é uma consequência, que quando tiver a dor ciática já está comprimindo o nervo e tudo mais. sim, sim. E em segundo lugar, eu vejo a questão da dor cervical, dor nos ombros, nessa região. Essas são as duas que mais Uhum, uhum. procuram, né? Procuram, né? Mas e aí, mas acontece às vezes uma pessoa que vem procurar por uma coisa e acaba ganhando um plus, que é, por exemplo, nossa, como eu tô dormindo melhor, como eu tô acordando mais Ah, sim, disposto, porque sim. eu tenho dor. Que vida, outra vida agora, sabe? Essas coisas a gente escuta assim relatos que tinha que gravar assim, muito Pois bom, é. sabe? Essa semana um paciente disse, nossa, isso é uma das melhores coisas da vida, fazer isso, sabe? E sai dali Uhum, flutuando uhum. 10 quilos a menos. Então, é interessante a pessoa estar disposto a buscar qualidade de vida, porque no dia a dia, na nossa vida muito louca, a gente não para e muitas pessoas não param para fazer um exercício, um alongamento, e a consequência que vem são as dores, né? Um exemplo agora na pandemia é isso. Todo mundo meio parado, meio travado, deitado no Pois é. sofá. E agora o pessoal está vindo, procurando, porque vai trabalhar em casa todo torto. Então é bem interessante a gente até falar sobre isso. É, eu acho que essa questão que você citou da parte lombar, ou essa parte superior, ou pescoço, Cervical. via de regra, as pessoas que se acostumam com a dor, ou pela idade, ou dizem, não, depois de tal idade, quem não sente uma dor tem que desconfiar que não está mais vivo, esse tipo de brincadeira, né? E se acostuma simplesmente com a dor, mas poderia muito bem viver bem e melhor se a dor não estivesse ali, né? E tem toda essa questão que o pessoal também diz, ah, não, isso aí, dor é só uma questão emocional, é o teu espírito, tu acha que tu tá sentindo dor, tira isso da cabeça que amanhã tá melhor, e a gente sabe que um desconforto geralmente tem uma causa, via de regra, né? O interessante é não, como tu falou, acostumar com a dor nunca.
e buscar sim. trabalhar na causa, e não só esconder o Aham, aham. problema, que é geralmente o que se faz quando nós tomamos só remédio. Então, tomar remédio só vai esconder o problema. Ou então buscar só uma coisa assim mais drástica, que seria uma cirurgia, por exemplo. Eu tenho pacientes que já fizeram cirurgia, não conheciam o Ah, tratamento, estão com dor ainda e depois disso tiveram que buscar também ou a quiropraxia ou a acupuntura. Então, não, nunca vão te dar aquela certeza quando fizerem uma cirurgia. E é algo que deve ser a última coisa a fazer, sabe? Quando pois não é. tiver recurso nenhum mais. E como tu falaste das questões emocionais, sim, existe muito isso da questão física e emocional estar trabalhando junto, né? Uhum, uhum. Se a pessoa tiver uma depressão, existem estudos que dizem que geralmente vai ter dor lombar. Então a gente sempre tem que trabalhar o físico, o emocional, é um todo, né? Então, o que seria interessante fazermos? Um exercício, alongamento, trabalhar, ter uma boa alimentação, comer bem, coisas saudáveis, tomar água. E, além disso, fazer um alinhamento, buscar estar todo alinhado para teu corpo fluir melhor, né? E, além disso, de exercício, procurar no teu dia a dia cuidar com a postura, porque às vezes a gente tem muito. Eu vou mostrar aqui um exemplo com o meu controle remoto. Vamos imaginar que Uhum, fosse o meu uhum. celular. Se a pessoa segura lá para baixo e ficar assim, Sim, né, sim, vai ficar, no final do dia, vai ficar com muita dor aqui nessa região. sim, sim, E, ou então no computador, muito virado para baixo, porque agora muitas pessoas estão ficando no sofá e na cama e no computador, né? Então, a maneira como tu estiver no teu dia a dia vai interferir nas tuas dores, isso é certo. Então, cuidar com a uhum, postura no uhum, dia a uhum. dia e quem trabalha com peso é bem importante também. Se vai pegar um peso, a gente sempre tem que flexionar os joelhos, dobrar os joelhos para pegar o peso, para levantar. E isso é bem importante, porque senão vai ter com certeza dor lombar, ou pode até, dependendo se pegar o peso errado, pode até formar uma hérnia de disco, né? E isso é bem importante, bem, e cuidar. Eu tenho aqui no panfleto, acho que não vai aparecer isso. Aqui, deixa eu Uhum, ver. uhum. Aqui mostrando, ó, pegando o A peso forma de errado, isto, uma pessoa errado e aqui o apanhando, correto, ó. sim. Então, sempre É, baixar, seria, flexionar para é, pegar. seria tipo se abaixar assim, curvando E as costas e trazer todo esse peso junto, e outro se abaixar para daí nessa flexão depois trazer o peso para cima, né? O que é muito comum, flexão eu e acho, dobrar para o quem. joelho para pegar o peso. Sim. Outra questão é o sentar, né? Se eu, eu vou mostrar aqui. Se tu vai Aham, sentar assim, né? Aí vai aham. fica ali, Toda o essa corpo acostuma curvatura com que aquela tá. postura, Sim, né? Então, o sim, ideal sim, é sim. sentar, apoiar bem para trás aqui na cadeira e manter a coluna ereta, né? Não ficar assim, todo caído, porque daí a tua coluna se acostuma assim. Sim, Vai formando um desalinhamento, um desnível, vai ficando com um desvio na coluna, que existe a escoliose, que é um desvio lateral, e a cifose, quando a pessoa fica aquele corpinho assim, né? sim, Então, sim. essas questões também a gente pode ajudar a evitar. E uma última que é interessante é a maneira de dormir. Então, porque nós Ok. deveríamos dormir cerca de 8 horas, e quando vamos dormir, é muito importante que nós tenhamos um colchão adequado, porque o colchão não pode ser nem muito macio, nem muito duro. Como que a gente vai Hum, escolher o colchão? Vamos olhar o teu peso e a densidade do colchão, porque existe uma tabela que você pode visualizar quando for comprar. E também é interessante testar o colchão, né? Sentir ele antes de comprar. Porque isso é uma coisa que eu não gosto de comprar pela internet, porque eu quero sentir. ver, É sentir, diferente é. isso. E outra coisa é o travesseiro. Se você pegar um travesseiro, faz de conta que aqui está o colchão, estou deitado.
E aí eu tô sem travesseiro, fico com a cabeça assim. Vai doer meu pescoço. Se o travesseiro for baixinho, tu vai ficar assim também. E o travesseiro, ele tem que fechar esse espaço todo aqui, para que quando você deitar, fique alinhada aqui, né? Colocou o travesseiro aqui e fechou. Ah, tá. Aqui estaria o travesseiro. Tá alinhado. Se for baixinho, vai ficar assim. Daí vai doer. E a pior postura que você pode ter é de barriga para baixo. Porque aqui estaria o travesseiro, né? A noite inteira assim. Aí quando acordar, não consegue nem virar o pescoço, né? Fica com uma torcicolo. Porque à É, noite o disco ele absorve ah, líquido do corpo para que sim, sim. para que durante o dia, quando você movimenta, aí possa realizar, vai lubrificando a articulação. Hum, Então, por isso a importância de nós dormirmos de lado ou barriga para cima, porque tu tá descansando e o teu corpo tá ali, os discos intervertebrais vão estar absorvendo toda essa questão de para depois fazer a lubrificação. Aí se dormir a noite inteira assim, ele não vai conseguir, porque a noite toda forçar, ele exato. trabalhou para lubrificar para você não acordar com torcicolo, né? Então é interessante. Uma Seria um coisa bem corte importante que esta cuidar. é, daria para dizer que a gente praticamente nessa postura que você citou acaba fazendo um corte daquilo que seria um processo natural de recuperação durante a noite quando você está descansando, não? Você ouviu Porque, falar que a gente acorda mais alto de manhã? pois é, Você ouviu? Sim. Por quê? sim, Por quê? Porque à noite o disco ele absorveu esse líquido, né? Mas se verdade, você sim, sim. não, se você ficar assim, ele vai trabalhar a noite toda lubrificando. O Uhum, que que vai uhum. acontecer? Ele vai acabar secando. Quando ele começar a secar, aí vai diminuir o espaço do disco. E daí começa as degenerações, e daí provavelmente a pessoa já tem um desalinhamento. Então, por isso a importância também de fazer um alinhamento vertebral para evitar as degenerações que acontecem, né? Então, esse é outra questão importante. Agora a gente se acostuma muito facilmente a certas coisas. As posturas da gente em sentar, ou com perna cruzada, ou então à noite para dormir, como vocês dizem, eu não consigo dormir virado para o outro lado, eu não consigo disso, eu sempre fiz isso. É assim que a gente às vezes precisa fazer um esforço para adquirir um novo hábito, sabendo que aquele ao qual eu sempre me habituei não está me ajudando e pode ser a causa de muitas das minhas queixas e das minhas dores, é assim? Eu chamo de uma reeducação postural, que a Assim pessoa vai como na ter. alimentação, né? Eu peço para a pessoa observar-se no dia a dia como está, para ela ter consciência do seu Ok. corpo. Muitas vezes tu está sentado, esquece, vai indo, vai escorregando lá, né? E vai Sim, lá na sim. cadeira. Ah, E aí sim. não é bom, né? Então, até uma vez eu fui numa loja, encontrei um paciente que trabalhava lá, ele estava no escritório, e ele já estava lá assim, né? Daí eu só fiz assim, ele sentou rapidinho, porque e aí é isso que eu penso assim, que a pessoa tem que se cuidar durante o dia, rever como está, Sim, né? sim, E sim. aí as pessoas dizem, eu lembrei de ti quando eu levantei, porque daí eu já levantei certo. E um jeito de Uhum, levantar uhum. errado é, por exemplo, tu tá deitado de barriga para cima e pula. Não, deita Sim, de sim. lado, daí tu vai deitar de lado, vai levantar da cama, para calmamente levantar, né? Não fazer de solavanco isso. E daí no dia a dia é o todo, né? Cuidar como senta, cuidar como pega peso. Quem trabalha com movimentos repetitivos, o interessante é parar, fazer um Uhum, alongamento. uhum. Às vezes Sim. dá só o simples fato de estar andando e vai conversando com alguém já vai fazendo um alongamento, sabe? Já movimenta o pescoço para não ficar assim, que senão tu fica, a musculatura começa a Tenso. contrair É, é, e é. deve gerar bastante dor e tensão muscular. Agora você usou de novo uma palavra importante, reeducação, porque em muitas outras áreas a gente, com o tempo, pelos costumes
errados que acabam, não só a postura, mas a própria alimentação ou outras questões desse tipo, acabam exigindo, de fato, uma reeducação, que a gente às vezes sozinho não vai nem se tocar para fazer, vai precisar de alguém que oriente, né? E por outro lado, também não adianta ficar inventando uma reeducação, pelo contrário, que seja guiado, orientado por alguém que exatamente se aperfeiçoou, entende o corpo humano, conhece e sabe por onde começar. Porque senão a gente pode estar fazendo mais mal ainda para si mesmo quando a gente quer resolver as coisas por conta própria, né? Isso é uma coisa interessante que as pessoas às vezes ficam, não, mas eu não consigo dormir assim, mudar a Sim. maneira de dormir. E aí eu disse, vamos tentar, manda um comando pro teu cérebro, pensa, não, eu não posso mais dormir assim, tem que dormir de lado, tem que dormir ou de barriga para cima. Aí durante a noite é incrível, parece que daí tu vai virada e tu lembra, sabe? Ao menos comigo foi assim, Uhum. porque não adianta tu falar e não Sim, fazer. sim. Tu tem que cuidar dessa questão postural. Agora, na questão do dormir que você colocou, a opinião de médicos, de um modo geral, é que de fato a melhor posição seria deitar de lado e de preferência para o lado esquerdo. Isto é um pouco assim de cisma, que o pessoal acha que é, ou de fato é a orientação que você também dá para um melhor descanso? Essa questão, para dormir, a única postura que não deve fazer é de barriga para baixo. Agora, se você estiver de barriga para cima, de lado, para um lado ou para o outro, para a coluna, pensando na coluna, falando em Ok, coluna, sim, sim, você sim, está bem, porque você está numa posição neutra que ela vai poder relaxar. Para o lado esquerdo já existe outras questões, porque pela da questão da digestão, né? Que sim. auxilia e aí é interessante, tá? Tem uma pessoa que mandou um WhatsApp agora que não tem, está desativado os comentários ali, não Sim, sei. senão eles cobrem o teu rosto. Ah, bom. Essa é uma questão complicada no Instagram, porque os comentários entram na parte inferior e acabam. Eu acho chato estar entrevistando alguém e as pessoas não conseguirem ver o rosto de quem está dando, porque a gente fala pelas expressões nossas também, vários exemplos do que você já Sim. mostrou para nós hoje à noite. E quando as letrinhas ficam lá subindo, uma que elas às vezes sobem tão rápido que nem a pessoa que Nem está sendo consegue ler, né? entrevistada e nem o entrevistador consegue ler e muito menos as demais pessoas. Então, às vezes eu peço inclusive desculpas para isso, né? Porque as pessoas gostam que o comentário esteja lá, mas eu acho que valoriza-se o entrevistado como um todo, né? Então, Ah, está explicado por que eu desativo os comentários, né? Porque mesmo as questões que você colocou, Perla, como você disse antes, se eu fico sentado daquele jeito, se eu vou baixar para cá, quer dizer, é importante a forma que você também explica isso para que a gente possa visualizar, já que nós não estamos fazendo apenas áudio, mas áudio e vídeo, não? sim. Outra E, questão sim, por favor. que eu me lembrei agora, às vezes as pessoas andam com uma carteira no bolso e daí Uhum. sentam em cima da carteira. Quando você senta em cima da carteira, vai acabar sentando bem na região do ciático. E aí pode causar uma compressão ali naquela região. Até tem uma musculatura específica ali que se chama piriforme. Tu vai comprimir aquele músculo e ele vai comprimir o nervo. E essa Sim, compressão sim. vai causar dor, né? Então, importante não sentar na carteira também. Então, essas dicas Hum, de postura são bem importantes no nosso dia a dia. Agora, na quarentena, o pessoal está só, muitas pessoas trabalhando de casa, né? Então, é importante sim, sim. manter uma rotina, criar um ambiente onde você possa ter adequado para a tua postura. Isso é importante, tá? E essa questão é importante mesmo, assim, porque senão, vou trabalhar no sofá. Não, arruma um lugar, um canto numa mesa, onde você possa estar bem sentado, bem posicionado, que tenha uma iluminação adequada, né?
Então, umas Quer dicas dizer, interessantes. pois é, são pequenos detalhes que cada um deveria, de fato, adicionar aos seus costumes diários, porque no final vão lhe fazer bem. E a gente tem que ser um pouco, se policiar, vamos usar essa expressão, é um pouco forte, mas às vezes tem que ser assim, né? Percebeu, opa, a Perla falou que a coluna tem que estar encostada, as costas na parte do encosto, nada de ficar Porque num relax durante o dia inteiro, né? de nada Eu adianta acho a que, gente fazer a nossa parte e a pessoa não pois fazer a é, dela. Então, pois é, sempre digo que é uma sociedade. Os dois têm que sim. trabalhar juntos. Eu acho que essa é outra questão. Assim como a pessoa, às vezes, vai na dúvida procurar um profissional como da tua área, da quiropraxia e da acupuntura, sem saber se é um caso para este tipo de profissional, assim também, depois de uma sessão ou duas, seja quantas forem necessárias, essa questão que você colocou agora, de novo, da parceria, é que não adianta dizer, ufa, acabou aquela dor, está tudo bem, e chega daqui a 2, 3 semanas, tudo está de novo no mesmo lugar, porque não houve uma atenção, um acompanhamento. Via de regra, eu acho que esta é uma questão importante, que a pessoa saiba que ela não está indo para resolver um problema específico, mas quem sabe ali ela vai estar começando uma nova forma de encarar certas coisas, né? Eu imagino que Uma isso é um pergunta conselho que, importante, né? Sim, uma pergunta que eu costumo fazer sempre para a pessoa, né? Porque às vezes a pessoa vem num sim. limite ali que não aguenta. Até uma coisa que eu noto, que os colegas de profissão devem notar também. O rosto de uma pessoa que chega com dor é uma afeição, né? Aham, aham, aham. Depois de algumas sessões, ela já chega com outra cara, com outro olhar, com um Olha, sorriso. Isso é uhum, muito uhum, interessante. Mas uma coisa que eu sempre pergunto é: como você quer estar daqui a 20, daqui a 10, daqui a 30 anos? O que você precisa fazer, mudar na sua vida para sim, estar sim. melhor? O que você tem não está fazendo, né, para melhorar a sua saúde e qualidade de vida? Aí a pessoa já pensa assim, né? Então, é isso, é uma parceria, temos que trabalhar juntos, né? Faço o alinhamento, mas a gente tem que trabalhar junto toda essa questão que interfere muito. A ansiedade, o estresse do dia a dia. Eu acho que o lado positivo da quarentena, que ela veio nos mostrar, que o mundo não estava dando aquela parada assim para cuidar, para estar em família, né? Essa questão de Sim, tirar aquele sim. tempo também para se cuidar, né? Que agora as pessoas têm um pouco mais de tempo para ler um livro, para fazer uma atividade física, e às vezes não se tirava esse tempo, né? Então é importante, muito importante isso. E por outro lado, sempre, vamos dizer assim, é faca de duas pontas, né? Por um lado, é bom que esse lado da pandemia esteja acontecendo, deixando as pessoas, quem sabe, valorizando um pouco mais algumas coisas que não valorizavam, mas daí a gente entra, às vezes, num relaxamento consigo mesmo, principalmente para aqueles que saíram da sua rotina de levantar a tal hora, tomar o seu café, ir para o trabalho de carro ou de moto, pegando um transporte coletivo ou qualquer coisa porque está em home office, e com isto pode estar neste período passando por não sei se existe a palavra, senão nós a criamos, uma deseducação, se nós falamos antes de reeducação, que eu posso estar criando alguns vícios nesse tempo de postura e de procedimentos, né? Sim, interessante o que você falou, porque muitas pessoas estão indo dormir muito mais tarde, acordando mais tarde, mudando, Sim. alterando totalmente a sua rotina, e com isso altera o metabolismo também, né? E, e ao invés de ter aquela regrada, aquela questão alimentar, às vezes comendo mais, e aí por aí vai, né? Que Comendo conselhos alimentos você mais dá? saudáveis, né? Aham. Que conselhos você daria para quem está em dúvida se é o caso de procurar um profissional ou se é só uma questão passageira? Como é que, por onde começa o cuidado principal conosco mesmo para nós podermos viver bem e melhor? Interessante que eu me lembrei com essa pergunta,
que todas as pessoas podem fazer quiropraxia, então você não precisa da indicação médica para buscar. Ok, Então, como o ok. objetivo é qualidade de vida e melhora, você pode estar realizando o tratamento e sem que esperar ter aquele, sem estar se Uhum. arrastando para chegar na clínica, né? Então, Sim, fazer um sim. alinhamento para a gente também conversar e ter toda essa questão que nós falamos aqui. Então, e quem pode procurar o quiropraxista? Qualquer pessoa tem tratamento específico para o jovem, para o idoso, para a criança, para a gestante. Para cada um Sim. tem um tratamento específico, né? E isso é bem importante. E a pessoa entender que o tratamento que tu fizer para um bebê vai ser diferente para uma gestante, ou para o vovô, ou para o adulto. E então, assim, busca o tratamento antes dos problemas piorarem. Isso é muito importante e com certeza vai sentir uma diferença muito grande. Tem gente que diz, eu tô me sentindo até mais postura tá Sim, melhor sim. até e tal. Então é Uhum. incrível, assim, é aquela coisa que nem mãe falar de filho, né? Eu aqui falando, parece, mas é incrível como é bom. Então eu também faço, porque a gente precisa também estar bem para trabalhar, né? Então Uhum. eu e Uhum. uma colega que nos formamos juntas, uma vez por mês nos encontramos e também eu atendo ela, ela me atende e trocamos ideias também, que isso é importante, né? Então, Como diz o ditado, ninguém é de ferro. não pode ser aquela casa de ferreiros pé de pau, tem que também buscar o alinhamento, né? E aí é Sim. interessante isso, assim, buscar um profissional habilitado, então deixo essa questão para vocês procurarem a quiropraxia e a acupuntura também, os dois com profissionais habilitados. E você tem uma gama bastante grande de publicações no seu Instagram também, de experiências vividas, né? Vídeos explicando e mostrando as formas pelas quais o tratamento é possível. Então, quem sabe deixamos ainda o contato no Instagram para aqueles que querem fazer, de repente, um início de conversa ou se deixar orientar pelos conselhos e as suas publicações. Então, é Perla Goulart, Goula. Para mim tá fácil que eu tô com o seu Instagram no notebook aberto aqui na minha frente enquanto nós estamos conversando, né? Então faça essa pesquisa aí, né, Perla? Tem muita coisa boa lá para encontrar. Isso, Perla Goulart, quiropraxia e acupuntura. Então, Ok. estou, E se você estou não com lembrar da você. parte final, porque acha muito comprido, o Instagram vai dar a resposta para Então, você. bota Perla Goulart. Tá bem. Pela, eu quero agradecer muito a tua disposição nesse domingo à noite de nos atender, estar conosco aqui e com certeza a tua maneira de lidar com a tua profissão, de encarar a profissão, essa vontade de fazer bem o que você faz, também transmitiu otimismo e com certeza um viver melhor para aqueles que estão acostumados com os nossos temas trazidos aqui no Viva Bem Multimídia. Uma palavra final para deixares com os nossos internautas, Perla? Certo, então, gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando do Viva Bem. Também deixar um grande beijo à minha família, meus pais que estavam assistindo, a minha tia Nice, ela ficou ali Olha dando, aí, viu? mandando mensagem no WhatsApp, os amigos também que estiveram presentes, pacientes, e dizer que procurem a quiropraxia, vocês vão se encantar e vão gostar muito. Um grande beijo a todos, boa noite. Perla, muito obrigado. Agradecemos também a vocês que nos têm acompanhado aqui pelo Viva Bem Multimídia e ao agradecermos a quiropraxista e acupunturista Perla Goulart, nós também agradecemos a você que nos tem acompanhado com a lembrança de que assim que terminarmos a nossa live, ela estará disponível em @vivabem.multimídia como vídeo e mais tarde ainda no Facebook e no nosso YouTube. E o convite para um novo podcast inédito nesta quinta-feira, às 20h30. Uma boa noite e uma boa semana a todos.
Um beijo, boa noite. Boa noite, Lore. Boa noite, Mel.